vamos lá, o seu ânimo te sabota, né? Às vezes você tá sem ânimo para continuar dando força para sua loja. E eu sei bem como é isso, isso acontece com todo mundo, é super natural. A gente quando tem que administrar nosso próprio negócio, a gente tem que se esforçar mais realmente, né? Ter energia, ter força de vontade, ânimo quando as coisas não estão indo tão bem. Mas eu vou dar uma sugestão que eu fazia. Inclusive, eu tenho até que voltar a fazer porque foi a única coisa que deu certo pra mim. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou virar a câmera, olha só. Eu montava uma listinha, eu tenho uma agendinha aqui que eu montava meu próprio planner à mão. Eu amo fazer esses letterings aqui, ó. E aí eu aproveitava para jogar minha criatividade e criar o meu planner. Então, assim, toda vez que eu tava desanimada, eu fazia isso, ó. Eu criava, né, o meu plannerzinho da semana, tá? Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo eu não fazia porque eu tirava uma folguinha. Então aqui, ó, pra vocês verem, ó, eu colocava vários quadradinhos e colocava o que que eu tinha que fazer na segunda-feira. Na segunda-feira eu tinha que ler livro, Iluminado é um curso que eu fazia online, resumo de uma aula que eu fazia um curso e estudar inglês. Aí, esses quadradinhos aqui, ó, tudo que eu fizesse eu tinha que pintar. Quando eu olhava esse caderno e eu via que os quadradinhos não estavam pintados, ó, sem preencher, eu ficava para morrer. Eu ficava assim, meu Deus, eu tenho que fazer porque eu tenho que pintar o quadradinho. E aí, isso é uma super dica. Você pode fazer, assim, eu fazia toda noite antes de dormir, preparava o meu plannerzinho da semana com tudo que eu tinha que fazer na semana. E aí eu fazia porque eu queria pintar o quadradinho. Daí, qual é a sugestão? É você primeiro ter noção do que você precisa fazer pela sua lojinha. Por exemplo, preciso atualizar as fotos, preciso criar produtos novos. Você vai colocar aqui, ó, criar produtos novos, tirar fotos de produtos novos, divulgar. E aí você tem que fazer, porque você tem que pintar esse quadradinho, entendeu? É isso que vai te fazer dar um impulso e partir para a ação, tá? Porque a gente se sabota, tá? Às vezes a gente não tá animada e deixa de fazer as coisas. E ó, eu fazia isso em 2020, ó. Então, isso assim, foi a única coisa que deu certo pra mim em relação a isso. Esse negócio de algoritmo também é uma questão assim bem complexa pra mim. Esses dias eu descobri que não é bom a gente colocar hashtag mais por o robô do Instagram, alguma coisa assim, não entender que a gente está fazendo alguma coisa de errado, e aí a gente acaba entrando uma lista negra, e eu não, realmente eu não entendo sobre isso, ainda não estudei sobre. Mas tem algo que, assim, o Instagram, ele meio que quer muito que a gente compre, né? Que a gente compre anúncio, que a gente faça anúncio pago. E assim, é complicado. Eu já fiz curso de marketing digital, de fazer anúncio pago, e realmente é muito interessante. Inclusive, se vocês nunca fizeram, eu aconselho a aprender mais sobre isso. Porque essa é uma forma que, assim, vai ser certo de o Instagram entregar, né, os nossos produtos, nossas fotos, nossos anúncios. E não precisa você investir muito, muito dinheiro. Dá para começar com R$ 5, com 10, um valorzinho bem mínimo, para você ir aprendendo. Eu já fiz um curso muito completo, parece ter uma faculdade aquele curso e tenho acesso até hoje e muita coisa mudou. Eu confesso até que eu tenho que entrar de novo para me atualizar. Inclusive, se vocês quiserem a indicação do curso que eu fiz, me pede aí no direct que eu mando para vocês. Mas essa questão de algoritmo é complicada porque o Instagram quer que a gente pague, né, para poder mostrar mais os nossos anúncios. Então, um conselho começa a pesquisar mais sobre isso, tráfego pago, que é uma boa ideia para você alavancar.
Porque essa é uma forma que, assim, vai ser certo de o Instagram entregar, né, os nossos produtos, nossas fotos, nossos anúncios. E não precisa você investir muito, muito dinheiro. Dá para começar com R$ 5, com 10, um valorzinho bem mínimo, para você ir aprendendo. Eu já fiz um curso muito completo, parece ter uma faculdade aquele curso. E tenho acesso até hoje e muita coisa mudou. Eu confesso até que eu tenho que entrar de novo para me atualizar. Inclusive, se vocês quiserem a indicação do curso que eu fiz, me pede aí no direct que eu mando para vocês. Mas essa questão de algoritmo é complicada porque o Instagram quer que a gente pague, né, para poder mostrar mais os nossos anúncios. Então, um conselho começa a pesquisar mais sobre isso, o tráfego pago, que é uma boa ideia para você alavancar. Mas outra opção, que não precisa investir nada, que eu sempre falo aqui pra vocês, é o TikTok, tá? Então, foi o divisor de águas, assim, pra mim. Quem conhece a minha história, já viu eu falando sobre o começo de tudo da minha loja, sabe que o TikTok foi, assim, tudo que fez o público crescer, as pessoas conhecerem meus produtos, ter muitas vendas na minha loja, foi o TikTok. Então pega a tua criatividade, vê bastante inspirações de vídeos de gringas também, porque são coisas novas que não tem aqui no Brasil, e cria seus conteúdos, mostra seus produtos mesmo, que é uma forma gratuita, você não precisa investir, e você vai divulgar o seu trabalho e fazer com que mais pessoas conheçam o seu trabalho e seus produtos. Se tem uma coisa que a gente precisa muito como empreendedoras é criatividade, porque tudo depende da gente, né? Tudo precisa sair da nossa mente, da nossa cabecinha, as ideias, pra gente criar e colocar em prática, né? Então, assim, nem sempre a gente tá tão criativa, a gente tá com bloqueio criativo, né? E aí, o que que eu faço quando eu tô nesses momentos assim? Eu vou lá no Pinterest, não sei se você tem, se não tiver já baixa, porque é muito necessário esse aplicativo. E eu colocava lá, assim, eu sempre tive essa mania de colocar tudo em inglês, porque assim, a gente sabe, né? Tudo começa lá fora, na gringa. Tudo começa primeiro lá. Então eu queria saber o que tá rolando lá de novidade, de joias, de bijuterias, para poder implementar aqui. Então eu faço isso. Quando eu tô sem criatividade, eu vou lá no Pinterest, vejo fotos dos produtos que eu vendo, né? E já vem um monte de ideia. Outro lugar que eu gosto muito de buscar inspiração é o TikTok. O TikTok, nossa, gente, tem tanta coisa. E aí eu coloco lá naquela abinha de hashtag também em inglês. Já é uma mania minha. E, inclusive, eu até aconselho você a começar a fazer isso também. Tudo pesquisa primeiro em inglês, tá? Mesmo que você não saiba, vai lá no tradutor e coloca alguma coisa que você queira saber. Por exemplo, acessórios femininos, acessórios com miçangas. Você vai lá no tradutor e aí cola lá na busca do TikTok ou do Pinterest e vê o que tá rolando das gringas, tá? E aí você pode ver lá a data que foi criada, você escolher se tem conteúdo mais antigo, mais recente, para você estar se atualizando e também ter mais criatividade. Você vai se inspirar, né, em algumas coisas. Foto é algo muito importante porque é como se fosse a vitrine da nossa loja. Então, assim, não sei se você tá no comecinho, se você já tá com a sua loja aí um tempinho, mas assim, a gente precisa entender que tudo a gente vai começar do baixo, tá? Nem o McDonald's teve a logomarca que é hoje de primeira, aquela logomarca perfeita. Antes era uma coisa nada a ver. Se eu achar, eu vou colocar aí pra vocês a logo do McDonald's como era antes. E assim, a gente precisa entender que tudo é aperfeiçoado no caminho. Nada começa perfeito. Nada. Tudo vai se aperfeiçoando. Senão, as marcas não mudariam as cores, as logos, não mudaria alguma coisa no caminho, entendeu? Ficaria sempre a mesma coisa. Então, a gente precisa começar pequeno. Para as fotos, vou fazer um outro stories aqui. Então, como eu não tinha desde o início
um fundo, né, para eu colocar os produtos e tirar fotos, o que é que eu fiz? Eu falei, vou comprar uma cartolina com cores, eu vou, sei lá, comprar uma cartolina rosa, uma amarelinha, uma branca, para poder eu ter um fundinho assim que eu sempre possa estar usando. Tem gente que compra aquele tecido de pelinho também, e aí a gente vai se adequando, né? E depois você vai se inspirando, vendo o que está rolando, o que outras empreendedoras estão fazendo na gringa. Eu sempre busco na gringa e vou aperfeiçoando e melhorando. Vai surgindo novas ideias e aí a gente vai mudando, tá? Muitas fotos que eu acho bem legal também é perto de tipo plantação, árvore. Várias vezes eu peguei colar assim, coloquei na mão e tirei foto com um fundo de planta, tipo uma planta da minha mãe no fundo. Então, como eu não tinha desde o início um fundo, né, para eu colocar os produtos e tirar fotos, o que é que eu fiz? Eu falei, vou comprar uma cartolina com cores, eu vou, sei lá, comprar uma cartolina rosa, uma amarelinha, uma branca, para poder eu ter um fundinho assim que eu sempre possa estar usando. Tem gente que compra aquele tecido de pelinho também, e aí a gente vai se adequando, né? E depois você vai se inspirando, vendo o que está rolando, o que outras empreendedoras estão fazendo na gringa. Eu sempre busco na gringa e vou aperfeiçoando e melhorando. Vai surgindo novas ideias e aí a gente vai mudando, tá? Muitas fotos que eu acho bem legal também é perto de tipo plantação, árvore. Várias vezes eu peguei colar assim, coloquei na mão e tirei foto com um fundo de planta, tipo uma planta da minha mãe no fundo. Mas a questão da foto é super importante, precisa ter uma boa iluminação. Iluminação natural é a melhor que tem, você não precisa comprar ring light, você precisa de uma iluminação natural. Tirar foto que seja ao ar livre, onde pega mesmo, onde é um local aberto, assim, vamos dizer assim, né? E tem aplicativos que você pode usar para realçar a foto. Eu uso o PixArt, e eu amo, não troco por nada. No início você, se você não sabe mexer, não, assim, você não vai pegar muita coisa, mas aos poucos você vai mexendo, mexendo e vai conhecendo melhor o aplicativo. Eu aconselho também ir no YouTube e aprender sobre, por exemplo, você não sabe mexer no PixArt. Vai lá no YouTube ver vídeos de pessoas ensinando algumas coisas, como realçar as fotos, deixarem melhores, e aí você vai adequando. Boa tarde, minhas lindezas. Começando então aqui mais alguns stories respondendo a caixinha de perguntas de vocês que eu fiz esses dias e não deu para responder tudo, mas cá estou eu e vamos dar start de novo aí nessas perguntinhas de vocês. Então, para responder essa primeira pergunta, quando você começou, como você fazia para comprar os pingentes dos brincos? Então, quando eu comecei, a gente estava na pandemia, tava aquele desespero de ninguém poder fazer as coisas lá fora, trabalhar, tava bem difícil. Então tudo estava sendo online, né? E aí tudo que eu pesquisava era online. Como eu já falei diversas vezes para vocês aqui, eu sempre procurei as coisas o mais gringo possível para poder trazer inovação, né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante. Eu procuro implementar aqui na minha loja é inovação. Então eu via na internet. Bom, aqui aonde? Então, assim, acredito que talvez você seja uma pessoa que admira meu trabalho e as coisas que eu faço aqui no Insta, no YouTube. E talvez eu seja alguma inspiração para você, me sinto muito honrada. Bom, assim, vou falar o que eu fiz, né, para chegar até esse momento que eu tô aqui agora como empreendedora. Eu me vi numa situação onde ou eu dava o primeiro passo ou eu ficava estagnada. Então, assim, para ficar estagnada, eu já tinha ali o meu não, o que nada iria acontecer, então eu precisava arriscar e fazer alguma coisa para ver o que que dava, né? Então eu arrisquei, pesquisei muito, ficava noites sem dormir para procurar produtos, procurar coisas novas, inovação para poder criar a minha própria loja. E eu gostei desse nicho de joia.
E aí, na época lá eu tinha R$ 137, eu lembro exatamente o valor. E eu falei, eu vou investir, né? Eu vou comprar acessório, pingente, assim, só um produto que eu tinha. No caso, eu tinha só um colar e o brinco, o par de brincos, né? Que eu fiz um conjunto e vendi esse produto, né? Eu comprei, eu investi em cores variadas, que foram 5 cores. E vendi. Por isso que eu falo pra vocês, vocês não precisam ter estoque pra começar não. Se você tiver um modelo de colar só, mas em algumas quantidades, você já pode vender, você já tem a sua loja, entendeu? E foi o que eu fiz. E aí, com a venda desses produtos, eu fui reinvestindo. Eu não tive salário. Até um ano eu não via salário, era só vender e reinvestir. É um conselho que eu dou pra vocês. E foi assim. E aí, na época lá eu tinha R$ 137, eu lembro exatamente o valor. E eu falei, eu vou investir, né? Eu vou comprar acessório, pingente, assim, só um produto que eu tinha. No caso, eu tinha só um colar e o brinco, o par de brincos, né? Que eu fiz um conjunto e vendi esse produto, né? Eu comprei, eu investi em cores variadas, que foram 5 cores. E vendi. Por isso que eu falo pra vocês, vocês não precisam ter estoque pra começar não. Se você tiver um modelo de colar só, mas em algumas quantidades, você já pode vender, você já tem a sua loja, entendeu? E foi o que eu fiz. E aí, com a venda desses produtos, eu fui reinvestindo. Eu não tive salário. Até um ano eu não via salário, era só vender e reinvestir. É um conselho que eu dou pra vocês. E foi assim. Daí as coisas foram acontecendo a partir do momento que eu me empenhava para que as coisas acontecessem. Então não adianta assim a gente só criar a loja, criar logo, fazer tudo bonitinho, ter produto, mas você não tá ali sempre postando foto, inovar nas fotos, ter uma identidade, você meio que escolher cores selecionadas assim que você sempre usa ou cores bem colorido, assim, dependendo do seu nicho, enfim. E tá sempre postando, sempre criando conteúdo lá no TikTok. Eu sempre falo aqui pra vocês também. O TikTok foi um divisor de águas pra mim, porque eu me propus a mostrar os bastidores da minha loja, mostrar tudo que eu fazia aqui na minha mesa. E as pessoas gostam de ver o que tá acontecendo, né? Quando o produto dela está sendo preparado. E foi isso que chamou atenção, que foi crescendo e mais pessoas foram conhecendo os produtos que eu vendo. Daí as coisas foram acontecendo a partir do momento que eu me empenhava para que as coisas acontecessem. Então não adianta assim a gente só criar a loja, criar logo, fazer tudo bonitinho, ter produto, mas você não tá ali sempre postando foto, inovar nas fotos, ter uma identidade, você meio que escolher cores selecionadas assim que você sempre usa, ou cores bem colorido, assim, dependendo do seu nicho, enfim. E tá sempre postando, sempre criando conteúdo lá no TikTok. Eu sempre falo aqui pra vocês também. O TikTok foi um divisor de águas pra mim, porque eu me propus a mostrar os bastidores da minha loja, mostrar tudo que eu fazia aqui na minha mesa. E as pessoas gostam de ver o que está acontecendo, né? Quando o produto dela está sendo preparado. E foi isso que chamou atenção, que foi crescendo e mais pessoas foram conhecendo os produtos que eu vendo. Falar sobre a Shopee é algo bem complexo, porque muita coisa mudou, mas eu vou tentar, não, eu vou conseguir tirar um tempinho para estudar sobre a Shopee na atualidade, como que ela tá agora, e vou fazer conteúdo para vocês, tá? Não prometo que vai ser logo, porque tem muita coisa na frente para eu preparar aqui, mas eu vou fazer um conteúdo específico sobre a Shopee sim, porque tem muita gente que tem dúvida também. Não tem nada demais em mostrar seus produtos, não é vergonha nenhuma. Isso é um trabalho digno e ninguém paga suas contas. Então, se você não fazer o que tem que fazer, você sabe que o que você tem que fazer é mostrar os seus produtos para as pessoas conhecerem, né? Senão ninguém vai saber que você vende. Então, você sabendo que tem que fazer isso, você simplesmente tem que fazer. É claro que cada um tem o seu jeitinho, tem pessoas que são mais, né?
extrovertidas, fala mesmo, mostra, e tem outras que são mais tímidas. Mas mesmo você sendo, se você for o seu caso, né? Se você ser uma pessoa tímida, mostra do seu jeitinho, entendeu? Mas mostra. E não pensa assim, não. Tenta tirar essa coisa que limita você de crescer, tá? Só você é responsável por fazer a transformação na sua vida. A questão da divulgação que funcionou pra mim, pra tudo, pra qualquer coisa que você for trabalhar, divulgar, vender, seja serviço, seja produto, é você estipular horários no seu dia pra você postar, porque às vezes a gente fica até assim meio cansada, tipo, ai, eu vou ter que postar de novo pra poder o pessoal ver e tal, mas é assim que funciona, pode ser repetitivo mesmo, é assim que vai funcionar. Não sei se você usa grupos de Facebook para postar o seu produto e tal, mas assim, estipula horários, por exemplo, vou postar 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite. Você, sei lá, se te ajudar, você deixar anotado um papelzinho, um lembrete, ou lembrete no celular para despertar, mas faça, porque só a divulgação que vai fazer as pessoas conhecerem o seu produto. Por mais que elas não engajem, não comentem, mas elas viram. O engajamento é algo que eu particularmente deixei de lado, não me preocupo tanto mais com isso, porque é muito normal, assim, cair mesmo. Vai ter um momento das suas postagens que quase não vai ter engajamento, não vai ter curtida, comentário. Mas aí, às vezes, assim, pra me tranquilizar a minha própria mente, eu penso assim, se ninguém curtir ou comentar, pelo menos é pra mim. Eu tô salvando a minha vitrine da minha loja, tá aqui. Vão ver. Só, mas se não comentarem, não curtirem, também não tem problema, vai estar aqui pra sempre. E alguém que tá procurando isso um dia vai ver. Então, não se pressione tanto por conta de engajamento, porque infelizmente a gente não tem controle sobre as pessoas. Mas pensa que elas vão ver, tá? Por mais que elas não engajem. E continua ali dando seu melhor que uma hora vai crescer. Olha, existe um estudo, né, que tem até um livro sobre isso, que é o princípio 80-20. Para cada 100% de algo, 80% vai ser negativo e 20% daquela quantidade vai ser positivo. Então, assim, para que você consiga fazer vendas, você precisa aumentar o número de pessoas vendo e conhecendo o teu produto. Para de 100% dessas pessoas que conhecerem o teu produto, pelo menos 20% vão se interessar. Então, assim, a maioria não vai se interessar, mas pelo menos 20% ali vai. Então, para aumentar as vendas, a gente precisa aumentar o público, aumentar a visualização, digamos assim. Quantidade de pessoas vendo o seu produto. Então, se você acha que os teus produtos têm poucas pessoas vendo, faça alguma coisa para mais pessoas verem. Eu tenho certeza que você faz com muito carinho. Eu sei disso, porque eu também, quando eu fiz as minhas coisas, eu colocava todo o carinho do mundo nas coisas. Só que o que acontece? Eu pensava assim, poxa, as pessoas precisam ver esse carinho que eu coloco, porque não é simplesmente elas receberem o pacote em casa com o produto e pronto. Não, elas precisam ver como que eu tô fazendo aqui na minha casa, em cima da mesa, embalando. Então eu decidi começar a gravar tudo que eu preparava de pedido e postava, ainda colocava o nome da pessoa, o arroba dela, marcando ela para ela ver, preparando o pedido da Maria. Então, assim, tenta mostrar esse carinho que você coloca no produto e nos seus conteúdos, que isso vai chamar muita atenção também.